Eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, nós vamos ler do versículo 39 até o versículo 43. Lucas 23, 39 a 43, dando continuidade à nossa série de sermões, Encontros com Jesus. O texto diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, estamos, Pai, nesse momento reunidos diante da Tua palavra. Nós já Te adoramos com nossos cânticos, nós já confessamos os nossos pecados, nós já entregamos, ó Pai, a nossa oferta diante do Teu altar. E agora, Pai, queremos Te ouvir, queremos escutar a Tua voz, Pai. Senhor, eu Te peço que nesse momento o Teu Espírito Santo prepare a alma, o coração de cada pessoa que aqui está, Senhor Deus, dando a todos, ó Deus, entendimento da Tua palavra, compreensão daquilo que o Senhor tem para nós hoje. E não somente isso, peço que o Senhor dê a todos aqui, Pai, um coração disposto a Te obedecer, a seguir a Tua voz, a fazer a Tua vontade. E, Senhor, se aqui neste lugar, nesta noite, houver alguém aqui, Pai, que ainda, Senhor Deus, não entregou a vida para o Senhor, que esta seja uma noite de salvação, seja uma noite, Senhor Deus, de perdão, uma noite, Senhor, de resgate, uma noite em que vidas sejam transformadas. Apesar de mim, Senhor, Tu sabes como sou fraco. Usa-me, Senhor Deus, para a Tua glória, para a edificação do Teu povo, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Nos últimos anos tem se falado muito a respeito de polarização política, como se isso fosse algo novo, fosse alguma coisa nova. De um lado, existem aqueles que se intitulam progressistas, progressistas nos costumes, progressistas em tudo aquilo na sua visão de mundo, e do outro lado, nós encontramos os conservadores, com uma visão mais fechada, com uma visão mais, como o próprio nome diz, conservadora. E não apenas são diferentes essas duas visões, como são opostas, por isso o nome polarização. São polos opostos. É verdade que existem aqueles que parece que estão em cima do muro, que se autodenominam a terceira via. Mas, na verdade, meus irmãos, a polarização não é uma coisa nova e ela não se restringe apenas ao plano, à esfera política. Se você olhar, por exemplo, para uma pilha no seu controle remoto ou em qualquer outro aparelho na sua casa, você vai ver que existem dois polos, o positivo e o negativo, e eles ficam em lados opostos. A bateria do seu carro é a mesma coisa. Até mesmo, meus irmãos, no planeta Terra, nós temos dois polos opostos entre si, o polo norte e o polo sul. Ou seja,
são não somente diferentes, mas eles são completamente contrários entre si. E quando a gente olha para a humanidade, como eu disse, nós não vemos uma polarização apenas na esfera política, aqueles que são de esquerda ou aqueles que são de direita. Mas, na verdade, essa polarização ela é muito mais profunda e ela abrange a essência, o núcleo da vida humana. E a gente começa a ver essa polarização lá em Gênesis capítulo 4, quando dois irmãos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, tiveram atitudes completamente opostas em relação a Deus, em relação ao culto ao Senhor. Nós vemos que naquele texto de Gênesis capítulo 4, que Caim ofertou a Deus e Abel também ofertou a Deus. A diferença é que Deus, ele não se agradou de Caim e da sua oferta, ao passo que de Abel e de sua oferta, que eram as primícias do seu rebanho, Deus se agradou. Caim, então, com ódio de Abel, resolveu se vingar do seu irmão, matando o seu próprio irmão. A partir dali, meus irmãos, nós vemos então a polarização, a diferença gritante, oposta entre dois reinos. O reino de Deus e o reino parasita. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus, vindos daquele que nasceu no lugar de Abel, aquele que Adão e Eva tiveram como filho no lugar de Abel, chamado Sete. E os filhos dos homens, que eram a descendência de Caim. Os lados dos filhos de Deus, nós vamos ver homens e mulheres que invocavam a Deus, que andavam com Deus. E no lado dos filhos dos homens, nós vamos ver homens que matavam, que eram assassinos, que tinham ódio em seus corações. E desde então, meus irmãos, em toda a história, nós vemos essa polarização na humanidade. De um lado, aqueles que agradam a Deus e do outro lado, aqueles que não agradam a Deus. São opostos entre si. No entanto, não pense você que isso vem de algo meritório, como que aqueles que agradam a Deus tivessem essa atitude partindo dos seus próprios corações, como se fossem pessoas boas que escolheram fazer a vontade de Deus. Não, pelo contrário, a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina lá em Romanos 3:23 é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todo mundo nasce ruim, todo mundo nasce podre, todo mundo nasce torto. Se você já teve a experiência de dirigir na estrada um carro desalinhado, você sabe do que eu estou falando. Quando você solta o volante, o carro não vai ficar reto. Não vai andar na retidão, na linha central, mas ele vai ou para a direita ou para a esquerda, mas ele não vai ficar reto, porque ele está com a sua suspensão desalinhada. A mesma coisa é o ser humano. Ele já nasce torto, ele já nasce desalinhado, ele já nasce pecador, ele já nasce rebelde contra o Senhor Deus. Mas Jesus, meus irmãos, ele se encontra com o homem. E quando Jesus ele se encontra com o homem, não existe uma neutralidade, não existe um muro, não existe uma terceira via. Mas quando Jesus se encontra com o homem, quando as pessoas ouvem o Evangelho, ouvem a palavra de Deus, a palavra de Cristo, as pessoas não ficam neutras, elas têm algum tipo de reação. Na verdade, apenas um desses dois tipos, ou uma só dessas duas reações. Existem aqueles que vão ouvir o Evangelho e vão se arrepender dos seus pecados e vão crer na palavra de Deus e vão se converter. E existem aqueles que vão ouvir a palavra de Deus e vão dar de ombros e vão falar assim, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero essa palavra para a minha vida, eu não quero esse Deus para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida. É o que João 3,36 nos diz. Por isso, quem crê no Filho tem
a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vendo desde fevereiro vários encontros que Jesus teve com alguns homens e com algumas mulheres. Pessoas diferentes, homens, mulheres, jovens, idosos, ricos, pobres, pessoas dos mais variados tipos. E todas essas pessoas foram impactadas com o encontro que Jesus teve com elas. É verdade que nem todas essas pessoas creram em Jesus. Nem todas essas pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Você vai se lembrar, por exemplo, daquele jovem rico que ouviu a palavra de Jesus, dizendo, ele que confiava em si mesmo, confiava nos seus próprios méritos, confiava na sua obediência à lei, e quando Jesus disse para ele, olha, abandona os seus ídolos, abandona, vende tudo que você tem, o seu dinheiro, os seus bens são os seus ídolos, não é Deus quem você adora as suas coisas. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois segue-me. Aquele jovem não seguiu a Jesus, aquele jovem, ele não se converteu, ele não se arrependeu, ele não abandonou tudo, como, por exemplo, Pedro e os irmãos Tiago e João, ou como, por exemplo, Levi, que era o coletor de impostos, ou como, por exemplo, Zaqueu, que resolveu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais quem ele havia defraudado, ou como aquela mulher pega em flagrante adultério que Jesus disse para ela, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Essas pessoas, elas tiveram suas vidas mudadas, mas algumas não tiveram. E não foi fraqueza, impossibilidade ou algum tipo de defeito na palavra de Jesus. Pelo contrário, essas pessoas apenas permaneceram no estado em que elas estavam. Elas continuaram tortas do jeito que elas nasceram. Mas algumas foram alcançadas pela graça de Deus e foram para a retidão, foram transformadas, foram corrigidas, foram convertidas. E nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto que nós lemos em Lucas capítulo 23, 2 homens idênticos, 2 ladrões, 2 bandidos, 2 criminosos. Um crucificado à direita de Jesus, outro crucificado à esquerda de Jesus. Esses 2 homens mereciam estar ali. Esses 2 homens, eles haviam cometido crimes terríveis. A cruz, lembrem-se, os romanos crucificavam os piores. Aqueles que tinham cometido os piores crimes, os mais hediondos. Era esse tipo de gente que ia para a cruz. Então aqueles 2 homens não eram flor que se cheiravam. Não eram pessoas de boa índole, mas eram os piores dos piores. Eles estavam crucificados cada um de um lado de Jesus. E a presença de Jesus entre eles causou um impacto profundo na vida de ambos. E é o que nós vamos ver a partir de agora, os 2 malfeitores, encontros com Jesus, os 2 malfeitores. E a primeira verdade que nós vemos aqui, ou a primeira reação que nós vemos aqui, foi a blasfêmia do primeiro criminoso. Olha o versículo 39, ele diz assim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Desde que Jesus foi preso, ele foi alvo de vários ataques verbais. Os sacerdotes, os escribas, eles acusaram Jesus de blasfemar contra Deus, afirmando ser ele o Filho de Deus. O rei Herodes escarneceu de Jesus. E os soldados romanos pegaram uma capa, colocaram sobre Jesus, uma capa romana, uma capa que os soldados usavam. Eles vestiram Jesus com essa capa, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e começaram a escarnecer e esbofetear Jesus, dizendo, salve o rei dos judeus. Todas as pessoas que estavam no entorno, o povo lá em Jerusalém, da mesma forma escarnecia, zombava de Jesus, dizendo, salva-te a ti mesmo. Eles riam, eles faziam chacota do nome de Jesus.
E agora Jesus está crucificado e não são pessoas livres que estão zombando de Jesus. Aqui, Lucas vai nos dizer que apenas um estava blasfemando contra ele. Mas em Mateus 27:42 e em Marcos 15:32, esses dois primeiros evangelistas vão nos dizer que os dois zombavam de Jesus. Então, no primeiro momento, enquanto os três ali crucificados viam toda aquela cena de horror, aquela cena de humor negro em que as pessoas riam, as pessoas zombavam e diziam: desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salvou os outros, por que não salva a ti mesmo? Os dois, cada um ao seu lado, faziam a mesma coisa, zombavam do mesmo jeito. E aqui nós vemos que apenas um deles permaneceu fazendo isso. Por quê? Porque ele continuou no seu estado natural, no seu estado de pecado, no seu estado de inimizade contra Deus. Algumas pessoas acreditam que o homem ele nasce neutro e é o meio em que ele vive que o corrompe. Outras vão dizer que algumas pessoas nascem boas e outras nascem ruins. Então, cada um vai ser de um jeito, uns são bons, outros são maus, eles já nascem assim, propensos ou à bondade ou à maldade, mas a Bíblia não ensina isso. Lá no Salmo 51, versículo 5, Davi vai dizer que ele foi concebido pela sua mãe em pecado. No ventre materno, Davi já era um pecador. Nós vemos também os gêmeos, filhos de Rebeca, filhos de Isaque, Esaú e Jacó, lutando no ventre. E, irmãos, vocês sabem da história. Nenhum dos dois prestava, nem Jacó nem Esaú. Dois pecadores, dois filhos de Adão. Ou seja, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E agora nós vemos esse criminoso zombando de Jesus. Ele diz assim: não és tu o Cristo? Aquele criminoso era um judeu. Claro que ele não era um romano, porque os romanos, os criminosos romanos, eles não eram mortos na cruz. Você se lembra que Paulo era um cidadão romano? E Paulo foi morto não numa cruz, mas decapitado. Ou seja, aquele homem era um judeu. Aquele homem conhecia o Antigo Testamento. Aquele homem conhecia as promessas a respeito do Messias, do Cristo, do ungido. Lembre-se que a palavra Messias em hebraico, Mexia, e a palavra Christos em grego são sinônimas, ou na verdade é a mesma palavra, que no português é a palavra ungido. Ou seja, Messias, Cristo, ungido é a mesma palavra, Messias hebraico, Cristo grego e ungido em português. Ou seja, Jesus Cristo havia sido ungido por Deus, o seu Filho, o Filho de Deus, para ser o Salvador do mundo. E para aquele criminoso, aquele homem que estava ao seu lado não poderia ser o Cristo. Não poderia ser o Messias profetizado no Antigo Testamento. Aquilo era uma piada, aquele homem era um impostor. Como assim o rei, o filho de Davi numa cruz? Aquilo não entrava na cabeça daquele criminoso. Aquilo era piada, aquilo era uma gozação, era uma piada de mau gosto. Aquele que se dizia ser o rei, como assim o rei numa cruz? Era um absurdo aquilo. Aquilo que Paulo disse aos coríntios, aquilo era escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Quando você fala em rei, você pensa em alguém num palácio com uma coroa de ouro, com um manto cheio, cercado de luxo, não alguém seminu, sangrando, machucado numa cruz. Aquilo não entrava na cabeça daquele homem. Então ele começa a rir. Ele fala assim: você é o Cristo, então desce da cruz, salva-te a ti mesmo, você não é o Filho de Deus. E aquilo, meus irmãos, foi algo muito cruel da parte daquele homem, muito cruel, porque ele duvidou que Jesus fosse quem ele dizia ser. Alguém já disse que diante do Evangelho, você pode pensar três coisas. Primeiro,
Você pode pensar que Jesus era um grande charlatão, um grande mentiroso, alguém que disse aquilo que ele era, mas na verdade ele sabia que não era. Foi um ator. Jesus foi um ator, alguém que apenas fingiu um papel. Uma segunda reação ao Evangelho é você ter essa reação desse homem aqui. Jesus foi um grande mentiroso, foi um louco, foi alguém que pensava que era uma coisa, mas na verdade ele não era coisa nenhuma. Ele era um louco varrido, um maluco. Ou uma terceira reação, você crer e se render diante do Senhor. Vejam, meus irmãos, algumas pessoas vão ouvir o Evangelho e vão ter a mesma reação que esse homem teve. Vão zombar, falar assim, não, eu não quero isso. Esse Jesus para mim não serve. Eles até acham Jesus uma boa pessoa, acham Jesus um profeta, gostam da figura de Jesus. Quem não gosta da figura de Jesus? Mas não querem tomar as suas cruzes e seguirem a Jesus. Não querem uma vida de sacrifício, não querem uma vida de santidade, não querem andar nos passos de Jesus, não querem fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus nos manda fazer. Não, eles não querem o Evangelho. Eles querem as bênçãos de Jesus. Eles querem os presentes de Jesus, mas eles não querem Jesus. Eles não querem viver a vida que Jesus os propõe a viver. Essas pessoas são como esse primeiro ladrão, como esse primeiro malfeitor. Elas continuam no seu estado de pecado. Elas ouvem o Evangelho, mas elas conscientemente, elas rejeitam o Evangelho. Elas falam, não, eu não quero. Não quero. Mas alguns vão ouvir e vão ter suas vidas transformadas. Olha o versículo 40 e o 41 também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Lembra que eu falei, Mateus e Marcos, eles relatam que os dois zombavam de Jesus. Não foi assim, um foi crucificado, zombando de Jesus, e o outro ali, coitado de Jesus, Jesus é Jesus. Não, os dois estavam na mesma condição e com a mesma atitude. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há ninguém que de maneira consciente fale assim, eu decidi me tornar um crente. Ninguém se decide. Ninguém fala assim, eu vou. Ninguém fala, eu me converti. Às vezes a gente fala, eu me converti. Não está errado quando você entende que você exercitou a fé que Deus te deu. Lembra? A fé é um dom de Deus. Deus, ele te dá de presente um dom, um presente, a fé. A gente não produz fé, a gente não fabrica a fé. Mas a fé é um presente que Deus te dá. E aí você, de posse dessa fé, você exercita essa fé, você crê. Antes disso acontecer, você nasce de novo. O Espírito Santo ele entrou na sua vida e você que estava morto, você então agora tem vida. Você que estava nas trevas, você é trazido para a sua maravilhosa luz. Os olhos são abertos, igual aquele cego que a gente viu na semana passada. Os olhos se abrem. E aquele homem que estava na outra cruz teve os seus olhos abertos. No início ele zombava, no início ele escarnecia de Jesus, desce da cruz. Mas o tempo foi passando, ele foi olhando para Jesus e a sua percepção a respeito de Jesus foi mudando. O seu visual e o seu entendimento a respeito de Jesus foi mudando. E esse homem agora, ele começa, em primeiro lugar, a enxergar a sua condição. Por quê? Vamos pensar aqui. Eram 3 cruzes. Provavelmente, os 2 ladrões faziam parte do bando de Barrabás. Você se lembra? Quem que deveria ser crucificado? Era Barrabás, não era Jesus.
Pilatos toma Barrabás e toma Jesus, recém-preso pelos judeus, e ele pergunta ao povo judeu: quem que vocês querem que eu crucifique, Jesus ou Barrabás? Barrabás era um homem que tinha um seu bando, era um criminoso famoso. Ele já estava preso. Então, muito provavelmente, eram 3 cruzes, cada cruz para um dos componentes do bando de Barrabás, e como Barrabás era o líder, ele ficaria na cruz do meio. E aí aquele homem ele começa a olhar para as suas atitudes, para as atitudes do seu companheiro do outro lado, e ele vê que eles eram iguais. Ele olha para a cruz do meio e ele vê que o homem que estava na cruz do meio tinha uma atitude diferente. Enquanto os 2 criminosos zombavam, escarneciam, amaldiçoavam, o homem da cruz do meio era diferente. O homem da cruz do meio, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O homem da cruz do meio, ele olha para sua mãe ali aos pés da cruz, sofrendo, e ele, amando a sua mãe até o fim, ele entregou a sua mãe aos cuidados do seu melhor amigo, o discípulo amado, o apóstolo João. Aquele homem não tinha impureza nos seus lábios, aquele homem não maldizia quem o amaldiçoava, aquele homem, ele não xingava quem o xingava, aquele homem não tinha nada, nenhum resquício de maldade na sua aparência, nos seus lábios, na sua postura. Mesmo sangrando, mesmo machucado, mesmo fragilizado, ele permanecia o rei, ele permanecia majestoso. E aquele homem, ele olha para Jesus e fala assim: não é possível. Esse homem é diferente. Esse homem não é igual a mim, igual ao meu colega de crimes. Esse homem não é um homem normal, não é um homem como qualquer outro homem. Esse homem é diferente. Esse homem é santo. Nenhum mal ele fez, os olhos dele foram abertos, meus irmãos, e agora ele chega para aquele outro ladrão, ele repreende o outro ladrão e diz o seguinte: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Sim, eles iam morrer dentro de alguns instantes, dentro de algumas horas. E aí ele pergunta para o outro, escuta, você não teme a Deus? E temor aqui, meus irmãos, é medo mesmo. Às vezes existe uma confusão do que é temor na Bíblia. A gente precisa entender isso. Nós precisamos compreender o que significa temor na Bíblia. Quando Deus criou Adão e Eva, eles viviam em harmonia com Deus no jardim do Éden, em plena felicidade, em plena paz. Mas acontece que no capítulo 3 de Gênesis, eles comeram do fruto que não deveria ser comido. E aí, então, eles têm os seus olhos abertos para o mal, para o pecado. Eles tentam, do seu próprio jeito, com os seus próprios esforços, resolver o problema da sua nudez, fazendo cintas com folhas. E Deus vai até Adão, vai até o jardim, chama por Adão, não porque Deus não soubesse onde Adão estava, mas para que eles tivessem um encontro pessoal. Adão se apresenta e Adão fala assim: eu tive medo e eu me escondi. O pecado traz o medo. Sim, aqueles que estão em pecado têm medo de Deus, porque Eclesiastes 12:7 diz que quando as pessoas morrem, quando o homem morre, o corpo volta para o pó de onde foi feito e a alma, o espírito, ele vai para Deus. E imagine o seguinte: todo mundo que morre, todo mundo, quando morre, se encontra com o Criador. Agora pensa uma coisa, se você é inimigo do Criador, você não teria medo de se encontrar com Ele? Se você é inimigo de Deus, você não teria medo de se encontrar com Ele? Porque quando uma pessoa ímpia morre e ela se encontra com Deus, o seu destino é o inferno. Lembra da história do rico e do Lázaro, né? Ele teve abundância de bens nessa vida, o rico, e sofrimento incomparável no inferno.
Então ele fala assim, escuta, você vai morrer. Você não teme a Deus, não? Você vai para o inferno, rapaz. Nós merecemos isso. Ele diz aqui, você não temes a Deus estando sob igual sentença. Você está zombando do homem da cruz do meio, mas você também está crucificado. Quem é você, seu ladrão falador, para falar do homem da cruz do meio? Você está na mesma situação, você também vai morrer. Por que você está zombando dele? E as pessoas, às vezes, meus irmãos, elas estão indo para o precipício dando risada. Estão caminhando para a morte rindo, aproveitando a vida, fazendo pouco caso da morte. Nós tivemos uma pandemia que Deus chacoalhou a humanidade e falou assim, olha para mim. Deus falou assim, olhem para mim. Eu sou o doador da vida, sou eu quem dá, sou eu quem tira a vida. Graças a Deus que nessa pandemia nós temos relatos de muitas pessoas que se converteram, mas outras não. Elas continuam zombando de Deus. Elas continuam fazendo a sua vida conforme dá na cabeça. E essas pessoas, a mesma pergunta, elas não temem a Deus? Elas não têm medo de se encontrar com o Criador? O cristão não tem medo. Porque 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19, diz o seguinte, no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, certo? Então presta atenção nesse texto de 1 João 4, 18 e 19. No amor não existe medo. Se você foi amado por Deus, se você foi alvo do amor de Deus, então você não tem mais medo de Deus. Mas quem não é amado por Deus tem medo, porque o medo produz tormento. O que o rico falou para Abraão? Eu estou no meio de tormentos. Quem não tem a Deus, quem não crê em Cristo Jesus, essa pessoa pode falar que não tem medo, mas ela tem medo de Deus. Lá no fundo ela tem medo. Por isso que ela diz, por isso que o insensato diz no seu coração, não a Deus. Por isso que ele foge de Deus. Por isso que ele não quer falar de Deus. Por isso que ele não quer ouvir a Deus. Porque ele tem medo. Ele pergunta, você não tem medo não de morrer? Versículo 41, nós dois, eu e você, nós dois ladrões, criminosos, bandidos, pecadores, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Esses dois ladrões mereciam estar naquela cruz. Primeiro, porque eles eram ladrões. Eles mereciam o castigo nessa vida. Eles estavam colhendo o que eles plantaram. Eles mereciam ser crucificados. Eles eram ladrões. Não havia injustiça na condenação daqueles dois homens. Não havia injustiça nenhuma. Ladrão tem que ser condenado e pagar pelos seus crimes. Então esses dois eles estavam com essa consciência. Veja, o homem ele então tem consciência do seu pecado. Quando uma pessoa se encontra com Jesus e ela nasce de novo, a primeira coisa que ela faz é ter consciência do seu pecado. Ela olha para si, ela para de olhar para os outros. Uma pessoa sem Cristo, ela olha para os outros. Ela aponta o dedo para os outros. Uma pessoa que conhece a Cristo e Cristo entra no seu coração, ela começa a olhar para si. Ela começa a ver o seu pecado, os seus erros, a sua vida, a sua podridão. Eu mereço ser condenado. Nós merecemos, diz o homem. Nossos atos merecem, mas eles não mereciam apenas ser condenados fisicamente naquela cruz, mas eles mereciam também o inferno. Os nossos atos merecem, sim. O salário do pecado é a morte. Se você recebe o salário no seu trabalho, é porque você merece, ou seja, você fez aquilo por merecer. Você trabalhou o mês inteiro, então você merece receber pelo seu trabalho. Se você tem uma vida inteira de pecado, então você merece o inferno. Seus atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então veja, esse ladrão ele faz duas coisas assim que a conversão dele está acontecendo. É interessante, meus irmãos, como foi a conversão desse homem? Ninguém pregou para ele.
não houve um sermão, não deu tempo dele fazer uma classe de catecúmenos, não teve um pastor, não teve uma igreja que o recebesse, não teve uma Bíblia para ele ler. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente. Ele pode salvar quem Ele quer, aonde Ele quer. Ele salvou um homem numa cruz. Mas veja, Deus nos dá a honra de sermos seus instrumentos no reino dEle. Se Deus nos usa para falarmos do Evangelho para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, se Deus nos dá a honra de servirmos a Ele na igreja, seja com a música, seja com o ensino, com a pregação, seja em sociedades internas, seja na diaconia, seja em quaisquer outros ministérios, não é porque Deus está precisando de você. Deus não coloca uma placa assim, precisa-se de pastor, precisa-se de diácono, precisa-se de mulheres para SAF. Ele não faz isso, porque Ele não precisa. Mas Ele te dá a honra, Ele nos dá a honra. Fala assim, eu não preciso de vocês. Eu posso salvar um homem sem ninguém na cruz, mas eu dou para vocês a honra de me servirem no meu reino aqui nessa terra. E aqui, esse homem, ele olha para Jesus, ele fala, mas este nenhum mal fez. Não. Ele olhou para si e falou assim, eu mereço morrer. Ele não merece. Esse homem, ele é santo. Esse homem está aqui morrendo, mas ele é inocente. Isaías 53 vai nos dizer que Jesus, que o servo sofredor, ele foi como ovelha muda que não abriu a boca perante os seus tosquiadores. E aquele ladrão, aquele malfeitor viu aquilo ao vivo. Um homem inocente, um homem santo. Ele nunca tinha visto um homem santo, até porque não existia nenhum outro. Como assim as pessoas zombando daquele homem e ele não retrucando? Como assim as pessoas rindo daquele homem e ele não devolvendo na mesma moeda? Aquele homem não tinha pecado. Aquele homem não tinha feito nenhum mal. E meus irmãos, nós ainda somos pecadores, mas a Bíblia nos chama de santos. Não que a gente não tenha mais pecados, mas, primeiro, os nossos pecados foram perdoados. Segundo, santo significa separado. Deus te separou do mundo. Você está no mundo para ser a luz do mundo. Aquele ladrão, ele olhou para o seu lado e ele viu a luz do mundo machucada, sangrando, mas aquela luz continuava brilhando. A luz do mundo brilhava. E apesar dos nossos pecados, meus irmãos, as pessoas olham para nós e elas precisam ver a luz de Cristo. Você não está onde você está por acaso. Você não está onde você está à toa. Se Jesus não tivesse sido crucificado, aquele homem nunca tinha conhecido a Jesus. E se Jesus não tivesse sido crucificado, você também não e eu também não. Então, pensa uma coisa. Às vezes, muitos de nós murmuramos por causa do nosso trabalho, por causa da nossa vizinhança, por causa da nossa escola, da classe em que estudamos, da condição em que nós estamos, das pessoas que nos rodeiam. Mas, como eu disse, pela providência de Deus, cada um de nós está onde está. Você está no seu trabalho exatamente onde Deus queria que você estivesse. Você mora na casa, exatamente a casa, a rua, a vizinhança que Deus queria, planejou para que você estivesse ali. A sua família é formada pelas pessoas que Deus quis que fossem aquelas pessoas. Para que a luz de Jesus, através de você, luz do mundo, sal da terra, brilhe e as pessoas vejam Jesus em você. Vejam a diferença. Vejam que você tem algo diferente. Você é como ela, é pecador como ela, mas você tem algo diferente para a glória de Cristo. E esse homem, ele viu isso em Jesus Cristo. E o que ele disse em seguida foi, lembra-te de mim quando... Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Primeiro ele chama Jesus pelo seu nome, Jesus.
O nome Jesus significa Salvador. Ele sabia que Jesus era o Salvador. E depois ele fala, lembra-te de mim. Veja, você lembra daquela vez em que nós vimos aquele encontro com Jesus dos dois irmãos, os filhos de Zebedeu? Um queria sentar-se à direita de Jesus e outro à esquerda. Esse homem não tem tamanha ousadia. Lembra-te, não esquece de mim, não. Eu não quero nenhum cargo no teu reino. Lembre-se de mim. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus, Ele conhece pelo nome cada uma das estrelas, quanto mais seus filhos. Deus não apenas lembra-se de você, mas Ele te conhece. Ele te criou, Ele te escolheu antes da sua criação, para falar a verdade. Ele escreveu os seus dias. Ele sabe quem é você. Ele conhece tudo que se passa na sua mente, a palavra não chegou à sua boca e Ele já conhece. Ele sabe de tudo que se passa na sua vida, as suas necessidades, os seus anseios, os seus sonhos, os seus medos, as suas preocupações, os seus desejos, tudo. Ele sabe quem você é. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Finalmente Ele reconhece Jesus como Rei. Ele estava zombando de Jesus antes. Rei dos judeus! Salve, Rei dos judeus! Desce da cruz, Rei dos judeus! Não, agora Ele sabe, Ele é o Rei. Ele é o meu Rei. Lembra-te de mim. É pessoal. Jesus não é apenas o Salvador. Aqui esse homem, ele personifica o Salvador. Jesus, Ele é o seu Salvador. A gente canta, a gente lê, a gente fala, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador. Mas Ele é o seu Deus. O seu Senhor, o seu Salvador. Você sabe que é Ele quem governa a sua vida, quem cuida do seu coração, quem cuida da sua família, quem tem o seu futuro nas mãos dEle. É o seu Salvador. É seu, é pessoal. Quando a gente entende isso, a ansiedade vai embora. Porque Deus, Ele não é um Deus lá longe, inacessível. Mas Ele está conosco sempre, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, é aquele que está presente, está ao nosso lado, é aquele que não dorme, o guarda de Israel não dorme, daqui a pouco você vai dormir. Enquanto você estiver dormindo, Ele estará cuidando do seu sono, guardando a sua vida. E amanhã, se Ele quiser, Ele vai te acordar e vai te dar uma semana de trabalho, de estudos, de vida. É o seu Deus. E a resposta de Jesus foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, a resposta de Jesus, ela é majestosa. Mesmo pendurado no madeiro, Jesus continua reinando. Mesmo humilhado, Ele não perdeu a sua majestade. Em verdade, Ele não mente. É incrível que Jesus, no meio daquele sofrimento, no meio daquela angústia, daquela dor, Ele fala, ó, o que eu vou te falar aqui é verdade. Eu vou te falar uma coisa aqui que é verdade, porque da minha boca só sai verdade. Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele fala, olha, no futuro, um dia, quem sabe, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele ladrão não tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. Mas Jesus lhe dá uma resposta consistente, profunda e verdadeira. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos mostra, meus irmãos, o seguinte, que de fato, quando uma pessoa morre, na mesma hora ela se encontra com Deus. Lembra de Eclesiastes 12:7, que eu citei agora há pouco? O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Quando uma pessoa morre, na mesma hora que ela fecha os olhos aqui na terra, no segundo seguinte, ela abre os olhos, a sua alma abre os olhos, consciente, não é um sono, como alguns acreditam. Ele não fica dormindo, inconsciente, mas ele abre os olhos e está na presença de Deus.
E aqueles que creram em Jesus, eles estarão em plena alegria. Onde? No paraíso. E o que é o paraíso? No céu. Simples assim. É o céu. Paulo escreveu aos Filipenses que morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então o cristão não precisa ter medo da morte. O cristão, ele vai viver esta vida, ele vai servir a Deus, ele vai tomar os devidos cuidados, ele vai fazer tudo o que deve ser feito nessa vida. Mas o cristão não tem medo da morte. O cristão é aquela pessoa que quando a morte se aproxima, ele louva a Deus. Ele fala, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Eu não tenho o que temer. Quantas e quantas pessoas têm medo da morte? Por quê? Porque elas vão se encontrar com Deus. É interessante que o motivo é um só. O cristão, ele não tem medo da morte porque ele vai se encontrar com Deus. O ímpio tem medo da morte porque ele vai se encontrar com Deus. Só que as reações serão diferentes ao se encontrar com Deus. O ímpio, quando se encontra com Deus, é enviado para o inferno. O crente, quando se encontra com Deus, vive com Cristo no paraíso. Por isso, meus irmãos, nós encerramos com a seguinte palavra. Você e eu não merecemos o que nós temos. Somos como aqueles dois homens. Talvez você nunca tenha cometido um crime, mas pecados você já cometeu e muitos. Você é um filho de Adão, você é um pecador e eu também. Nós merecemos a morte, não somente a física, mas também a espiritual e a eterna. Mas lembre-se, Deus, Ele te amou. O Filho dele morreu por você numa cruz. Sofreu por você uma dor que você nunca vai sofrer. Então louve a Ele por isso. Agradeça. Todos os dias seja grato pela sua salvação, pelo perdão dos seus pecados. Tenha uma vida de santidade, brilhe a luz de Cristo para que as pessoas que estiverem ao seu redor vejam que você é uma pessoa diferente, não para a sua glória, mas para a glória dele. Que você brilhe a luz do mundo. E se porventura houver alguém aqui que se encontra no estado de pecado ainda, de condenação ainda, mesmo na última hora existe chance, como aconteceu para esse homem aqui, na última hora, no apagar das luzes da sua vida. Mas não espere chegar esse dia, até porque você não sabe quando será o seu último dia. Mas se porventura houver alguém aqui que não crê no Senhor, confesse o seu pecado, peça perdão a Ele e creia somente nele. Que Ele nos abençoe, irmãos.